Olá, alunos do nono ano, tudo bem? A professora Tatiane da disciplina de matemática aqui de novo no mês de novembro para darmos início a um novo roteiro, ok? Nesse novo roteiro eu vou explorar um pouquinho o São Paulo Faz Escola volume 2. Eu acredito que esteja em mãos. Se não estiver, não tem problema, vou mandar para vocês também junto com o roteiro as fotos das páginas que nós vamos trabalhar. Ok? Então, o que nós vamos fazer hoje? A página 55, o início, né, da disciplina de matemática. A atividade 1, operando com notação científica. Lembrando que notação científica, vocês já tiveram algumas aulas prévias, acredito que no início do ano ou no início dos roteiros, com o professor Daniel, mas a professora vai ainda assim dar uma relembrada, tá bom? Uma retomada, vamos lá. A primeira tentativa conhecida de representar números muito grandes foi atribuída ao matemático e filósofo grego Arquimedes, em sua obra O Contador de Areia. Ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos de areia do universo. Este número estimado era de 1 vezes 10 elevado a 63 grãos de areia. A nova forma de representar números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos e, após alguns aprimoramentos, recebeu o nome de notação científica, que é a nossa matéria, ok? A notação científica, além de facilitar a escrita dos números muito grandes e muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores. Então, é esse o objetivo da notação, da utilidade da notação científica. É uma das questões do nosso roteiro que vocês vão ter que discursar para mim, ok? Descrever para mim, certo? Então, olha aqui, ó, as operações de multiplicação e divisão de números representados em notação científica seguem as regras da multiplicação ou da divisão de bases iguais. Então, lembra da fatoração? Nós vamos lá, eu vou trazer alguns exemplos para clarear isso com vocês, ok? Então, aqui ele traz uma tabela, ó. Ele pede para que eu preencha a tabela a seguir, as lacunas da tabela, certo? Lembre-se que quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para depois realizar a operação. Então, lembrando que se as bases forem iguais, os expoentes diferentes na adição, então a gente tem que fazer essa transformação. A professora agora vai trazer vários exemplos para que vocês consigam resolver essas questões da lacuna dos quadros. Olha aqui, tá vendo que tem as lacunas? Então, vocês vão pôr para mim, por exemplo, quadro 1, primeira linha, vão pôr essa representação. Só a resposta para a professora, ok? Quem quiser ter o capricho de copiar o quadro, também acredito que não tome muito tempo, ficaria bacana. Essa minha explicação de hoje também vai ajudar vocês a fazer a atividade 2, que é o universo, números que impressionam. São situações, problemas que envolvem o assunto da notação científica, ok? Que envolvem aí, né, a velocidade do ano-luz, seus números, né, a distância percorrida da velocidade da luz, qual ela é aproximada. Então, se vocês utilizarem os conceitos que eu vou trazer agora das explicações dos exemplos, vocês vão conseguir resolver também essa questão, ok? Da página 55 e 56. Aqui a página 56. Então, eu tenho aqui, né, ó, a distância média entre a Terra e o Sol. Aí ele pede para que eu, observando a figura, qual é a distância média obtida da Terra, da órbita da Terra e da órbita de Mercúrio. Então, eu vou fazer aí as contas, fazendo as seguintes conversões se eu precisar, que a professora vai explicar em breve. Outra situação, problema. Aqui falando dos vírus, que no caso aí a numeração a exemplificação é de números muito pequenos, ok? Então, ele traz aqui valores aproximados a um tipo de bactéria. Explorem essa tabela, ok? Então, nós vamos parar aqui a aula de hoje. Vamos aos exemplos. Então, eu trouxe aqui, ó,
Como transformar o número em notação científica? Por exemplo, 300. Eu tenho aqui que o 300, lembrando que o número, para ser colocado em notação científica, ele tem que estar intervalado entre 1 e 10. Eu já vou explicar melhor sobre isso, ok? Então, eu tenho aqui, vou voltar para que eu chegue ao primeiro número. Então, eu tenho aqui 3 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Porque eu voltei. Todo número inteiro, ele possui vírgula, mas a gente não enxerga. Então, a vírgula sempre está aqui no fim do número. Eu costumo dizer no pezinho do número, né? Então, é 300, vírgula, mas a gente inibe a vírgula pelo número ser um número inteiro, ok? Então, eu vou voltar 2 casas. Por isso, 10 vezes 10 elevado ao quadrado. Professora, vamos bater a resposta? 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100 e 3 vezes 100, 300. Certo? Então, é para isso que serve a notação científica, para que eu expresse um número grande de uma forma sucinta, abreviada, ok? Olha o 8.000. Então, eu tenho aqui que a vírgula do 8.000 está no fim do número, no pezinho do número, e tenho que voltar lá no primeiro algarismo. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Vou deslocar a vírgula 3 casas para a minha esquerda. Preste atenção nisso agora. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o meu expoente tende a ficar positivo. Quando eu desloco a vírgula para a direita, o meu expoente tende a ficar negativo. Veja só. Então, 8 vezes 10 elevado ao cubo, por quê? Porque eu desloquei a vírgula para a esquerda, 3 casas. Então, subentende-se que a vírgula do número inteiro sempre está no fim dele, no pezinho dele, como a professora já disse. Se eu volto 3 casas, então eu estou deslocando a vírgula para a esquerda, o número fica positivo, o expoente, ok? Então, 8 vezes 10 elevado ao cubo é igual a 8.000. Olha o exemplo C. Eu já tenho aqui um número decimal bem menor que 1. E como eu disse, para ser colocado em notação científica, eu preciso deixar o número entre 1 e 9, nesse intervalo, para ser colocado em notação científica. Então, eu tenho 0,02 e vou contar as casas. Ó, eu demarquei aqui para vocês, ó. Vou andar até que fique o 2. Então, nesse caso, eu estou deslocando a vírgula para a minha direita. 1 casa, 2 casas, porque ficou o 2 na parte inteira da notação científica. Quando eu desloco a vírgula para a direita, o meu expoente ficará negativo. Até porque o número não é um número decimal, ele ainda não é um número inteiro. Por isso que ele tem a potência negativa, entenderam? Então, 2 vezes 10 elevado a segunda potência negativa. É assim que eu falo. Então, 2 vezes 10, base 10, né? Elevado, então, aí a potência ao quadrado negativa, a segunda potência negativa, certo? Então, eu tenho aqui também o exemplo D, também número decimal. Vou deixar aí o 9 como parte inteira, porém, vou ter que deslocar a vírgula 3 casas para a minha direita. Então, tenho 1, 2, 3, né? Andando para a direita com a vírgula, o meu expoente tende a ficar negativo, porque se trata de número decimal, e número decimal é número pequeno, ele não é a parte inteira, ele é décimos, certo? Então, eu tenho aqui 9 milésimos, perceberam? Olha, por quê? Aqui eu tenho 2 centésimos. Então, cada número posicionado após a vírgula também tem nomenclatura, ok? Então, eu tenho 9 milésimos, né, que eu transformei em notação científica, ficou 9 vezes 10 elevado à terceira potência negativa. Tudo bem? Olha um exemplo diferente agora. Então, eu tenho aqui, ó, um número bem extenso, ok? Vou pontuar ele, 146 milhões, certo? Então, eu tenho a casa das unidades, dos milhares e dos milhões. Então, como que eu vou colocar isso em notação científica, professora? Então, eu vou colocar aqui, olha... lembrando que tem que estar contido sempre no primeiro algarismo, então eu vou voltar quantas casas? Vamos contar. Subentende-se que a vírgula está no fim do número, se o número é um número inteiro, 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, se a vírgula deslocou para a esquerda,
tende a ficar positivo, né? Porque o número era um número grande e eu tornei ele um número menor, então a potência é positiva. 1,46, que é a parte numérica, eu tenho que pegar toda ela, vezes 10 elevado a 8. Quando eu trabalho com o número 1, né, na notação científica, eu posso também trazer unicamente 10 elevado a 12ª potência. Por quê, professora? Porque tudo que é vezes 1 não é ele mesmo. Então, também é correto eu colocar só 10 elevado a 12ª potência, ok? Vamos a um outro exemplo. Eu tinha aqui um número decimal, é que eu fiz outras demarcações mais claras. Então, eu tinha 0,0000001. Então, como que eu transformaria isso em notação científica? Pego o único intervalo numérico, que é o 1, vírgula. Lembrando que se eu estou deslocando a vírgula para a direita, o expoente tende a ficar negativo. Então, vamos lá. Quantas casas, professora? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, eu tenho que 1 vezes 10 está elevado à 10ª potência negativa, que posso também subscrever, que também é correto, 10 elevado à 10ª potência negativa, tudo bem? Trago aqui outro exemplo, olha, então tenho 0,000000055, né? Então, eu vou colocar como notação científica, vou andar com a vírgula desde que eu tenha a parte entre 1 e 9, já vou explicar melhor sobre a mantiça, vamos lá. Então, aí eu vou deslocar quantas casas? Vamos contar. Então, eu já tenho aqui 8 resolvido com você, certo? Então, eu vai ficar 5,5. Professora, pode ter número decimal na minha notação científica? Sim, tudo bem, sem problemas. 5,5 vezes 10 elevado à 8ª potência negativa, porque eu desloquei a vírgula para a direita, tudo bem? Então, nós já vimos aí o porquê a notação científica ela nos é útil, que na verdade é para trabalhar com números excessivamente grandes ou extremamente pequenos. Vamos trazer alguns exemplos então. Excessivamente grandes. A distância entre a Terra e o Sol em quilômetros. É uma distância gigantesca, numericamente falando, né? E tenho também exemplos extremamente pequenos, por exemplo, se eu for medir aí, né, determinar o valor de um átomo ou até mesmo de um determinado vírus, que a gente tem falado tanto. Então, esses números de notação científica são usados para esse fim, ok? Então, vocês também sabem que é uma forma abreviada, porque eu já comentei de se escrever o número, trouxe alguns exemplos, e para isso, a notação científica, ela nos pede para que eu transforme o número sempre em base 10. Base 10 para nos facilitar a escrita, ok? Vamos a outros exemplos. Agora eu trouxe as operações, que é o que vocês vão ter que fazer para mim. Primeiramente, vou trabalhar com a operação de multiplicação e divisão e posteriormente vou trabalhar então a soma e a subtração. Vamos lá? Então, eu tenho aqui esse número inteiro, 1.200.000, certo? Vezes, né, esse outro número grande. Então, vamos lá. Vamos transformar ele primeiramente, fazer todas as propriedades, né, que a notação científica nos pede para poder fazer a resolução. Vamos lá. Então, vou colocar o número intervalado, né, de 1,2. Para isso, eu preciso, então, se o número é um número inteiro, subentende-se que a vírgula está no seu fim, no seu pezinho, quantas casas? Então, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu tenho 1,2, que é a minha parte numérica, vezes base 10, que a notação científica nos pede, elevado à 6ª potência positiva, porque eu desloquei a minha vírgula para a esquerda, vezes 5, né? Que subentende-se que a vírgula está no fim, então eu voltei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 5 vezes a potência 10 elevado a 5, certo? Porque eu desloquei também positivamente, né? Porque eu desloquei também
a minha vírgula para a esquerda. Então, vamos lá. Como resolver, professora? Vamos primeiro trabalhar com as partes inteiras, ó. 5 vezes 1,2, eu já tenho resolvido aqui 6 inteiros. Né? Então, o que eu faço quando eu multiplico potências de mesma base? Lembra dessas propriedades? Vamos desenferrujar, vamos lá. Potências de mesma base, eu conservo a base, eu permaneço com a mesma base e eu somo os expoentes. 6 mais 5, 11. Então, eu obtive aqui que 6 vezes 10 elevado à 11ª potência é o resultado dessa situação aqui. Vamos para a próxima. Aqui eu já trago um outro exemplo diferente para vocês relembrarem. Ó, vamos lá. 0,00015, né, vezes 0,002, ou seja, 2 milésimos, né? Então, eu tenho aqui que 1,5 para chegar à vírgula aqui. Quantas casas eu andei? Vamos contar. Se ela estava aqui, vou deslocar ela para a direita, já sei que o meu expoente tende a ficar negativo, então desloquei 1, 2, 3, 4 casas, por isso vezes 10 elevado à 4ª potência negativa. Tudo bem, professora? Já transformei em notação científica a primeira situação, e depois? Vamos deslocar 1, 2, 3 casas para a direita, tendendo a minha potência a ficar negativa, 2 vezes 10 elevado à 3ª potência negativa. Vamos relembrar a propriedade da potenciação. Conservo da multiplicação, né? Então, eu conservo a base e continuo somando os meus expoentes. Então, eu tenho aqui 1,5 vezes 2, 1,5 vezes 2, ou 1,5 mais 1,5, 3, certo? Conservo a base, permaneço 10 e somo os meus expoentes. Como somo? Então, vamos lá. Eu devo menos 4 e também devo, porque a dívida não tende a ser negativa, devo menos 3. Então, eu somo minhas duas dívidas, certo? Então, menos 4 com menos 3, menos 7. Tudo bem? Agora, nós vamos chegar num caso peculiar. Preste atenção. Tenho aqui um número gigante mais outro número pequeniníssimo para resolver. Vamos transformar ambos em notação. Então, eu tenho aqui para mim que 4,5, subentende-se que a vírgula estava no fim. Eu voltei quantas? Desloquei para a esquerda, positivo. 1 casa, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu tenho que 4,5 vezes 10 elevado à 5ª potência, porque eu desloquei a minha vírgula 5 casas para a esquerda, ok? Eu divido por 9, né? Que eu preciso que ele esteja aí, então, de uma forma inteira. E desloquei a minha vírgula para a direita, expoente negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Então, 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Então, agora, na divisão, vocês têm que amadurecer um outro conceito de potenciação. Conserva a base e subtrai os expoentes, ok? Então, tendo isso em mente, vamos fazer a resolução. 4,5 dividido por 9, lembrando que 4,5 é metade de 9. Então, se eu tenho a metade para dividir pelo dobro, né, 9, vai dar meio a minha resposta, tudo bem? Vezes 10, por quê? Ficou 9, né? Então, eu tenho aqui, ó, 5, subtrai os expoentes, porque é divisão, menos 4. Menos com menos é mais, então, 5 mais 4, 9. Calma que eu vou explicar essa parte aqui, tudo bem, alunos? Então, qual é a minha resposta dessa divisão? 0,5 vezes 10 elevado à 9ª potência. Agora, eu vou entrar num assunto importante com vocês, ok? Por que que eu preciso, então, manter um número entre 1 e 9, como a professora disse, né? Até agora, para transformar em notação científica. Então, vamos lá. O que é uma mantissa? Então, para ser uma notação científica, o número que antecede a base 10, ele é conhecido como mantissa. Em módulo, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu tenho aqui validada
essa situação. Então, mantícia é um número que antecede, né, a base 10, que eu transformo o número em base 10, e ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, ele tem que estar intervalado entre 1 e 9, tudo bem? Vamos voltar aos nossos exemplos. Então, por que que esse meio ficou 5? Porque para estar escrito em notação científica, eu tenho que modificar aqui a minha mantiça, tornando ela em 5 inteiros. Então, foi o que eu fiz. Vejam bem, desloquei a vírgula uma única casa para a direita e subtraí um número do meu expoente. Então, 5 vezes 10 elevado à oitava potência, porque eu precisei transformá-lo em notação científica. Olha o último exemplo. Eu tenho aqui que 0,0004 elevado à quarta potência. Então, primeiramente, vamos trabalhar dentro do parênteses. Pego o 4, transformo em notação. 4 vezes 10, estou deslocando a vírgula para a minha direita, expoente negativo. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Então, é 10 elevado à quarta potência negativa. Coloquei entre parênteses, vezes elevado à quarta potência novamente. Então, vamos lá. Tenho aqui que 4 elevado à quarta potência, vamos resolver primeiro essa parte. Então, 4 elevado à quarta potência é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, totalizando 256, tudo bem? E 10, eu conservo a base. Outra propriedade que vocês têm que relembrar, propriedade de potência de potência. Então, o que que eu faço? Eu conservo a base, foi o que eu fiz, e multiplico os expoentes. Então, foi o que eu fiz. Menos 4 vezes 4, menos 16. Está em notação científica? Não. Eu preciso, então, subscrever em notação científica. Olha lá. Então, eu tenho 2,56, porque eu tive que deslocar a minha vírgula 2 casas para a esquerda. E subtrair do 16, 2, porque era menos 16, né? No caso, eu subtraí 2 casas que eu tive que voltar para transformá-la em notação. Aqui está a minha resposta. Tudo bem? Então, eu dei os exemplos com multiplicação e divisão, trabalhando também com vocês as propriedades da potenciação, relembrando, ok? Vamos agora ao E, que é exemplo de adição. Na soma, né, ou seja, na adição, nós temos que respeitar alguns outros conceitos. Então, se na adição nós tivéssemos aqui, observem aqui, olha, ó, as bases iguais nós já temos, as bases, só que os expoentes iguais, era só a gente conservar ambos, tanto a base quanto a potência, certo? Na adição, essa é a propriedade. Mas, nesse caso, como não é igual, ou a maioria das vezes não vai estar igual, eu tenho que fazer algumas transformações para que eu consiga operar uma adição de notação científica. Como fica, então? Primeiramente, vou ter que decidir se eu vou transformar tudo na potência 8, né? Ambos aqui na 8 ou na 5. Vou fazer das duas maneiras para vocês entenderem. Então, vamos prestar atenção em alguns conceitos que eu vou explicar. 1,28 vezes 10 à oitava, eu tenho que tirar quantas casas aqui, quantos números para obter a potência 5, o expoente 5. 3, certo? Então, 8 eu tenho que subtrair 3 para ficar com o expoente 5 igual ao outro. Foi o que eu fiz na linha abaixo, prestem atenção. Então, se eu preciso subtrair 3, eu vou sempre multiplicar por 1000. Se eu tenho que andar ou conseguir, né, 2 casas, se para igualar os números eu preciso considerar 2 casas, eu multiplico por 100. Se eu preciso de uma única casa, já iguala as minhas potências, então eu multiplico por 10, tudo bem? Então, preste atenção nesse exemplo, olha, eu precisei de 3, então o que que eu fiz? Multiplicando por 1000,
Aqui, a vírgula vai deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Não tinha número, eu coloco o logaritmo 0. Tudo bem? Vezes 10 elevado à quinta. Beleza, professora, já igualei. E essa eu copio, porque já está na quinta potência. Essas conversões têm que ser feitas para ajeitar a conta para que eu consiga resolver. Quer ver só? Preste atenção. Tenho aqui, então, olha... a parte inteira, né, 1.280 mais 4.284 vezes 10 elevado à quinta potência, porque eu não posso mexer na adição e na subtração na potência da potência, aplicar propriedades, isso é da multiplicação e divisão, tudo bem? Na adição eu não posso, eu conservo tudo, tanto a base quanto o expoente. Foi o que eu fiz, porém, para transformar em notação científica, tive que modificar. Agora sim eu posso. Então, olha lá, subentende-se que a vírgula estava no fim do número, voltei 1, 2, 3 casas, agora está em notação científica, que o número, a mantiça, está intervalado, né? Entre 1 e 9, que foi o que a professora acabou de explicar. Então, 1,284 vezes 10 a potência 8. Aqui, eu já transformei tudo em potência 8. O que estava, ficou. Nesse caso, eu preciso ganhar 3 casas, certo? Para igualar aqui o meu expoente. Então, eu preciso, nesse caso, para fazer essas conversões, eu preciso multiplicar por 1 milésimo. Ou seja, né, 3, eu preciso, então, de 3 casas. Então, eu vou transformar ele na oitava potência, que é o que eu preciso, porém, eu tenho que voltar aqui as casas do milésimo. Multiplicar esse 4 por 0,01. Se eu precisasse, professora, somar só 2 casas, eu vou multiplicar por 1 centésimo esse 4, ou seja, por 0,01. E se eu precisar, professora, de uma casa só, somar só uma casa, eu pego a parte inteira e multiplico por 1/10, que é 0,1. É diferente de quando eu preciso subtrair, que eu multiplico por 1.110. Agora eu preciso somar, mas eu também multiplico por 0,001, ou seja, 1 milésimo, ou 0,01, ou seja, 1 centésimo, ou eu multiplico por 0,1, que é 1/10. Tudo bem? Então, foi o que eu fiz aqui. Vamos ao último exemplo. Também, só que agora é subtração, ok? Então, eu pego a minha parte inteira, né? Que era 7,54 vezes 10 elevado à sétima potência. E esse é a sexta potência. Eu vou fazer os dois casos para vocês. Eu vou transformar primeiramente a potência 7 em 6, então eu vou ter que subtrair uma única casa, então um único número. Então eu preciso aqui, se eu tenho que subtrair, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 10. Por quê? Porque eu preciso subtrair a minha potência. Então, eu multiplico por 10. E se eu precisar subtrair duas casas, eu vou multiplicar por 100. E se eu precisar subtrair 3 casas, eu multiplico por 1.000, a quantidade de zeros. Pensa assim, tudo bem? Então, multipliquei por 10, a minha vírgula deslocou uma casa à frente, certo? Então, eu já igualei aqui os expoentes. Copiei essa segunda parte. Tá aqui a resposta. Peguei aqui o 75,4 menos 3,2, obtive 72,2. Se tiver dificuldade, faça no rascunho do lado, tudo bem? Então, tenho aqui 72,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Vamos transformar esse número em notação científica. Preciso deslocar uma casa para a esquerda. Somo, né, aqui, ó, positivamente, uma casa. Então, 6 mais uma casa que eu desloquei para transformar em notação científica, 7,22 vezes 10 à sétima potência. Vamos ao último exemplo. Agora, ao invés da base, de sexta base, transformei tudo em sétima, né, potência. Então, eu tenho aqui 7,54 vezes 10 elevado à sétima, que já estava, menos 0,32 vezes 10 elevado à sétima. Então, o que eu fiz? Se eu preciso de uma única casa, era 3,2, e eu tive que voltar uma única casa, por que só uma? Porque o 6, para transformar em 7, eu tive que somar só 1. Ou seja, eu multipliquei o 3,2 por 0,1. E se eu precisasse de duas casas, eu multiplicaria por 0,01.
E se eu precisasse de 3 casas, eu multiplicaria por 0,001, tudo bem? Então, foi o que eu fiz. Ele já automaticamente aqui, 7,54 menos 0,32, já me deu a resposta direto. Essa é bem sucinta e abreviada, ok? Alunos, com essa explicação, vocês vão conseguir desenvolver as respostas da tabela, vocês vão conseguir desenvolver essa situação problema e também a da próxima página aqui das bactérias e dos vírus. Mande para mim somente da bactéria, dos vírus, e dos planetas também, a página e a resolução. É isso que eu preciso, tudo bem? Então, até a próxima aula para que a gente prossiga esse novo roteiro. Um beijo, se tiver dúvida pode me chamar. E até a próxima. Tchau, tchau.